Nos registros oficiais, Júlia Lívila era chamada de corrompida, mas nenhuma fonte explicou exatamente qual era o seu pecado. Em Roma, isso nem era necessário. Às vezes, um simples boato já era suficiente para apagar alguém da história. Se você gosta de histórias de intriga, poder e mistério, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e curta o vídeo. Queremos saber sua opinião. Foi coincidência ou estratégia para eliminar rivais? Roma, na primeira metade do século I depois de Cristo, vivia sob regras muito específicas. Formalmente, o império era governado por leis, pelo Senado e pelas tradições. Na prática, porém, predominavam o medo, os laços familiares e a reputação. Isso era especialmente verdadeiro para a família imperial, os Júlios e os Cláudios. Após a morte de Augusto, o império ainda buscava estabilidade. Cada novo imperador sabia que a ameaça poderia vir não de inimigos externos, mas do próprio sangue. Nesse mundo, acusações morais tinham um valor particular. Elas permitiam eliminar um rival sem reconhecer uma disputa política aberta. Historiadores observam que, quando uma mulher era acusada de corrupção em Roma, raramente se tratava da vida privada. Mais frequentemente, era sobre o medo do seu poder e influência. Júlia Lívila nasceu em 18 d.C. Seu pai era Germânico, um comandante militar destacado e filho adotivo do imperador Tibério. Ele era amado pelos soldados, respeitado pelo povo. Segundo os cronistas, a popularidade de Germânico assustava aqueles no poder. Com frequência na história de Roma, o amor do povo podia ser o início de uma catástrofe política. A mãe de Júlia, Agripina, a Velha, era uma mulher de caráter firme e temperamento aberto. Ela não sabia passar despercebida, o que em Roma era considerado uma qualidade perigosa. Júlia cresceu em um ambiente onde cada palavra poderia ser interpretada como um desafio. As crianças aprendiam cedo que seu destino não lhes pertencia. Quando Júlia tinha apenas alguns anos, Germânico morreu em circunstâncias misteriosas. Havia suspeita de envenenamento. Não foram encontradas provas, mas o receio permaneceu. Segundo Tácito, Agripina acreditava que seu marido havia sido eliminado intencionalmente. Após a morte de Germânico, a família ficou sob vigilância velada. O apoio desapareceu. O poder diminuiu. Os amigos se tornaram cautelosos. Júlia ainda não entendia política, mas via o medo se infiltrando lentamente em sua casa. Em Roma, existia um ideal não escrito sobre o comportamento feminino: modéstia, silêncio, ausência de influência pública. Júlia, como suas irmãs, não se encaixava nesse ideal. Não porque quebrava regras, mas porque pertencia a uma família muito visível. Historiadores enfatizam que, às vezes, apenas a origem era suficiente para que alguém fosse considerado uma ameaça. Em 37 d.C., Gaio, irmão de Júlia, mais tarde conhecido como Calígula, subiu ao trono. Roma o recebeu com entusiasmo. Filho de Germânico, esperança do império. Nos primeiros meses de seu reinado, Calígula trouxe os parentes de volta do exílio. As irmãs retornaram à corte. Júlia Lívila voltou a estar no centro das atenções. A partir desse momento, rumores começaram a se acumular em torno de seu nome. Segundo os cronistas, o relacionamento de Calígula com suas irmãs parecia incomumente próximo para os contemporâneos. Autores posteriores usaram palavras que não podem ser verificadas. Não descreviam ações, não citavam fatos. Historiadores discutem se essas palavras refletiam a realidade ou serviam como recurso literário para difamar o governante. O mais importante, a acusação começou a se espalhar para Júlia Lívila. Seu nome passou a ser associado à corrupção, sem explicações, sem provas. Muitas pessoas interpretam a palavra de forma literal, mas em Roma ela tinha um significado mais amplo. Segundo os historiadores, corrupção podia significar influência excessiva, violação de papéis sociais, presença no espaço político, independência. Para uma mulher na corte, isso era suficiente. Júlia Lívila não fazia discursos, não comandava exércitos, mas estava ao lado do imperador. E isso já era motivo de preocupação. Historiadores observam um padrão. Acusações morais quase sempre precediam ações políticas. Primeiro,
A sociedade se acostuma com a ideia de que a pessoa é impura. Depois, aceita sua eliminação. Júlia Lívila tornou-se parte desse cenário. Segundo os cronistas, em 39 d.C., foi descoberto um suposto complô contra Calígula. Entre os acusados estava Marco Emílio Lépido e, junto dele, Júlia Lívila. Historiadores discutem quão real era essa conspiração, mas concordam em um ponto: era extremamente conveniente. As acusações contra Júlia não eram detalhadas. Não restaram registros nem julgamentos públicos. Ela foi declarada culpada e exilada. Júlia Lívila foi enviada para a ilha de Pandatéria. O lugar já tinha uma reputação sombria. Ali eram exiladas mulheres da família imperial, que não podiam ser executadas abertamente. Considerava-se o exílio um ato de misericórdia. Na prática, era uma forma de desaparecer. Segundo os cronistas, Júlia ficou isolada na ilha, sem influência, sem voz. Os contemporâneos começaram a atribuir ao exílio um significado quase simbólico. Acreditavam que Pandatéria punia aqueles que ultrapassavam limites invisíveis. Não era misticismo, era reflexo do medo. Quando o poder permanece em silêncio, a sociedade começa a imaginar por si mesma. Em 41 d.C., Calígula foi assassinado. Cláudio subiu ao poder. Júlia Lívila retornou a Roma, formalmente restaurada. Na prática, ainda sob suspeita. Historiadores afirmam que a acusação de corrupção não desapareceu. Ela apenas deixou de ser pronunciada em voz alta. Na corte de Cláudio, Messalina começou a desempenhar um papel central. Segundo os cronistas, via em Júlia uma ameaça. Não porque ela tivesse agido, mas porque seu nome ainda carregava peso. Há uma versão de que Messalina iniciou um novo processo. As acusações eram vagas, mas a sentença foi definitiva. Júlia foi novamente exilada. Por volta de 42 d.C., Júlia Lívila morreu. As fontes divergem. Algumas mencionam execução, outras exaustão. Não há dados precisos. Historiadores ressaltam que, quando a morte é descrita de forma obscura, isso muitas vezes significa uma relutância em registrar detalhes. Júlia Lívila era chamada de corrompida, mas nunca explicaram exatamente por quê. Talvez porque a verdadeira razão de sua morte não tivesse relação com moralidade. Em Roma, bastava estar muito próxima do poder para que qualquer palavra contra você se tornasse mortal. E você, o que acha, foi coincidência ou a forma mais conveniente de eliminar alguém sem provar culpa?